pessoal, vamos para mais uma aula de hoje. Bom, continuando o assunto de expressões algébricas, agora vamos estudar um tipo específico de expressão, que são chamados polinômios. Polinômios é toda expressão algébrica que indica um monômio ou uma adição ou subtração de monômios não semelhantes. Monômios são não semelhantes, já estudamos na aula anterior. Então, essa expressão é chamada de polinômio, em que cada monômiozinho que compõe uma expressão é chamado de termo de um polinômio. Vamos entender mais à frente o que quer dizer um polinômio. Bom, então, temos aqui alguns exemplos de polinômios. Um monômio, ou seja, um polinômio que tem somente um termo. Esse aqui é um exemplo, 3xy, b² e 4a. Também temos outros exemplos, os binômios. A² vezes b mais 2ab. Por que binômio? Porque tem dois termos. Aqui, ó, com dois termos, 3x e 2. E um trinômio também é um polinômio com três termos. Então, monômio, um termo, binômio, dois termos, trinômio, três termos. E um polinômio com mais termos é chamado polinômio de n termos. Por exemplo, um polinômio com 4 termos é chamado um polinômio com 4 termos. Bom, vamos a um exemplo. Encontrar a medida de perímetro desta figura. Para saber a expressão algébrica que corresponde à medida de perímetro, devemos somar os lados da figura. Então, 3y mais 4x mais 2y mais 2x, mais y e mais 2x. Temos a expressão algébrica. Só que aí, para encontrar a forma reduzida de um polinômio, devemos somar os termos correspondentes. 3y mais 2y mais y. 4x mais 2x mais 2x. Encontramos os termos correspondentes. Somando cada um, encontramos a forma reduzida, que é 3y, 6y mais 8x. Também temos outro exemplo. Nessa expressão aqui algébrica, temos 2y mais 7y menos 2y menos 4x mais 6x. Então, resolvendo essa expressão todinha, encontramos 7y mais 2x como forma reduzida da expressão algébrica. Ou seja, para encontrar a forma reduzida de um polinômio, devemos somar ou subtrair os termos correspondentes. Aqui temos outro exemplo. 5 vezes a² b menos 3b mais 2 vezes a² b menos b. Então, devemos somar o 5a² com 2a² b e o menos 3b com menos b. Encontramos essa expressão aqui algébrica e essa outra expressão algébrica que tem o mesmo termo. Olha aqui, ó, a² b e b e b. E o resultado final é a nossa expressão na forma reduzida. Ou seja, para deixar um polinômio na forma reduzida, devemos fazer algumas operações. Aqui no caso são somas e subtrações. Agora vamos ao grau de um polinômio. O grau de um polinômio é dado pelo termo de maior grau depois de reduzidos os termos semelhantes. No exemplo anterior, encontramos esta forma reduzida, que é 7y mais 2x. No caso, temos dois termos, o termo 7y e o termo 2x. Só que todos possuem grau 1. Então, o grau do polinômio é 1. Mas nesse outro exemplo, temos 3 vezes a² b e 4b. O grau desse polinômio, você tem que olhar para o polinômio que tem mais termos. O monômio que tem mais termos, que é 3 vezes a² b. Então, nesse monômio, devemos destrinchá-lo e somar os expoentes. Então, 2 mais 1, 3. Então, o grau do polinômio correspondente é 3.
Já um número também é um polinômio. Por quê? Porque um número ele pode ser escrito como 4 vezes x elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1. E 4 vezes 1 é 1. Então, o grau desse polinômio é zero. Agora vamos à multiplicação de monômios. Bom, neste exemplo temos 3x vezes 5x. 3 vezes 5, 15. X com x, x quadrado. Então, dá 15x quadrado. Nesse outro exemplo, menos a ao quadrado vezes 3ab. Menos 1, tira sinal, 3 vezes a vezes b vezes a ao quadrado. Aqui somos expoentes, 2 mais 1, 3. Então, fica menos 3a ao cubo vezes b. Também temos outras operações com polinômios, que é a multiplicação de monômio por um polinômio. Aqui, ó, 2x é o nosso monômio e 3x mais 2 é o nosso binômio, que é um polinômio também. Então, vamos fazer a propriedade da distributiva. 2x vezes 3x e 2x vezes 2, que dá 6x quadrado mais 4x. Neste outro exemplo, temos y vezes 4y menos 3. Y vezes 4y dá 4y quadrado e y vezes menos 3x dá menos 3yx. Neste outro exemplo, temos a multiplicação de polinômio por polinômio. Então, temos x mais 2 vezes x mais 4. Também aplicando a propriedade da distributiva, obtemos x com x, x quadrado, x com 4, 4x, x com 4 aqui e 2 com x. Então, temos x quadrado mais 4x mais 2x mais 8. Reorganizando e somando os termos semelhantes, obtemos x quadrado, 4x mais 2x, 6x e repete o 8. Neste outro exemplo temos y menos 3 vezes 3 mais y, que dá 3y quadrado mais y quadrado mais 9 menos 3y. Vou fazer a mesma propriedade de antes, que é distribuir termo a termo. E no final encontramos um polinômio da forma reduzida, y quadrado mais 9, com grau igual a 2. Agora vamos à divisão de monômio por polinômio. Vamos a um exemplo. Para dividir um monômio por um polinômio, devemos dividir termo a termo. Neste exemplo temos 15x à quinta dividido por 3x. Então, 15 dividido por 3 dá 5, e x à quinta dividido por x, x à quarta. Então, dá 5x à quarta. Neste outro exemplo, temos 21x ao cubo y ao quadrado, dividido por 7x y quadrado. Então, devemos dividir termo a termo. 21 dividido por 7, x ao cubo dividido por x, e o y quadrado com y quadrado corta, e a nossa expressão dá 3x ao quadrado, de grau 2, e a outra de grau 4. Agora também vamos à divisão de polinômio por polinômio. Para dividir um polinômio por polinômio, dividimos termo a termo também. Nesse caso, temos 6x ao cubo menos 12x, dividido por 3x. Então, temos 6x ao cubo dividido por 3x, menos 12x dividido por 3x. 6 dividido por 3 dá 2. X ao cubo dividido por x dá x quadrado, porque fica 3 menos 1. E x com x cancela, então dá 2x quadrado menos 4. Bom, a aula de hoje é isso. Espero que tenham gostado e obrigada.